Olá, pessoal! É um prazer estar com vocês aqui na quarta semana da Rede Pedagógica. Tive a oportunidade de participar com vocês na primeira, na segunda, na terceira e estamos agora na quarta semana. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão da neuroeducação na era digital. Então, a semana pedagógica está sendo direcionada toda para a questão da educação digital, do educador digital, e nós vamos entender um pouquinho aí como que o processo de neuroeducação pode nos ajudar nesse contexto. Mas para isso, eu vou resgatar um pouquinho aqui com vocês sobre a questão da educação, no século XIX, século XIX, século XX, e nós tínhamos uma educação totalmente focada, digamos assim, o centro das atenções era o professor. E aí a gente tinha os alunos como uma grande plateia, eles eram todos ali espectadores desse professor que era o detentor do conhecimento e estava ali no papel hierárquico muito superior aos alunos e fazendo aí a transmissão dos conhecimentos, Transmissão mesmo, pessoal. Estranho a gente ouvir essa palavra, Transmitir conhecimento. Na verdade, a gente constrói conhecimento, mas nessa época que acreditava-se que transmitia o conhecimento. Como se fosse possível abrir a cabeça, tirar todo o conhecimento ali e colocar na outra caixinha, na outra cabecinha. A gente sabe que não é assim, a gente sabe que o conhecimento ele é construído, mas nessa época ainda acreditava-se que era assim o modelo educacional. Quando a gente fala assim, a gente lembra, a gente consegue imaginar assim, o professor como o detentor da fonte do conhecimento, então era inadmissível um aluno questionar o professor, um aluno tentar aprofundar numa reflexão no sentido de entender um pouco mais o que estava acontecendo, era simplesmente ouvir, tentar memorizar, o cérebro processava, fazia esse processamento e tentava memorizar esse conteúdo, Por isso que a gente, muitas vezes os alunos saíam da aula, eles até lembravam o que o professor estava falando, no outro dia já não lembrava mais. Por quê? Porque muitas vezes esse processamento, ele fica só no nível da memória de trabalho, da memória operacional, e ele não passa para a memória de longo prazo. Se ele não fez sentido para o aluno, se o aluno não conseguiu entender, não conseguiu fazer conexões significativas com outros conhecimentos que ele já tem, aquele conhecimento fica rapidamente ali na memória de trabalho e depois ele é descartado. Então, por isso que o aluno não consegue internalizar, não conseguia internalizar o conhecimento, Então, a forma que o nosso cérebro aprendia nessa época era assim, era a memorização, a simples memorização. O professor falava e o aluno memorizava. E por isso que muitas vezes não funcionava, porque muitas vezes não conseguia reter essa memória. E aí a gente fala um pouquinho agora da educação no século XXI. Primeiro questionamento, Será que nós continuamos com o modelo do século XIX? E aí a resposta que eu tenho para vocês é que, infelizmente, em algumas escolas ainda nós continuamos com o modelo da educação do século XIX. Então, veja bem, estamos no século XXI, aplicando uma metodologia, muitas vezes ineficaz, que já foi provada ao longo do tempo que ela não é eficiente para que os alunos aprendam, Os nossos alunos do século XXI não são os mesmos alunos aí do século XIX, ou seja, a revolução tecnológica, a grande quantidade de informações que esses alunos recebem, ela é bem diferente. Então não dá para a gente continuar fingindo que nada mudou e continuar fazendo uma educação do século XIX, Não vai surtir efeito. A gente precisa entender também que a tecnologia não é mais uma questão do futuro, É uma questão do presente. Então antigamente a gente tinha essa ideia, Nossa, tecnologia é o futuro, só que nós estamos já no futuro, Então a tecnologia é o nosso presente. E sendo assim, a gente precisa utilizá-la no contexto educacional da melhor forma possível, É uma realidade, não dá para voltar atrás, não dá para achar que vamos voltar aos tempos antigos, não. A tendência é evoluir cada vez mais. O processo de mudança, ele está numa velocidade assim muito rápida, Muitas vezes a gente não consegue nem acompanhar. Quando a gente consegue aprender alguma ferramenta, de trabalho nova, alguma nova tecnologia, ela já está obsoleta, já tem uma outra diferente. Então, assim, é um constante, processo de aprendizagem e faz parte do nosso mundo agora esse papel novo do professor, que é aprender essas novas tecnologias e utilizá-las ao seu favor, Então, os alunos, eles mesmo fora do contexto escolar, no contexto familiar, no contexto pessoal,
pessoal, eles têm acesso a essas tecnologias, essas informações, a era digital, né, realmente. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que se apropriar disso também, né? Não dá para ficar para trás ou para ficar achando que a gente vai usar a mesma metodologia antiga só com uma roupagem diferente, né? Usar uma roupagem do moderno, mas no fundo, continuar usando metodologias ultrapassadas. Tem um meme que sempre aparece na internet que eu acho muito interessante, que é a professora, os alunos, cada um na sua carteira, todos com computador, e a professora ensinando a tabuada no quadro, pedindo para eles, né, fazerem a tabuada. Ela pergunta, né, 2 vezes 2, e aí eles vão responder no computador. Ou seja, ela está tentando utilizar uma estratégia ultrapassada com uma roupagem nova. Em vez do aluno escrever no caderno, ele vai digitar no computador. Então, ela não está usando a tecnologia a seu favor, né? Percebe que ela só está fazendo, né, dando uma roupagem nova aí, mas continua com a mesma metodologia antiga. Então, é isso que a gente tem que entender. A tecnologia veio para nos ajudar, ela veio para somar. É lógico que ela tem também os riscos e que a gente tem que estar muito atento a isso, né? Para não deixarmos de sermos humanos, né? Não nos tornarmos máquina, mas para a nossa essência mesmo continuar prevalecendo. Mas se nós temos coisas boas na tecnologia que podemos utilizar a nosso favor, então vamos lá, né? Vamos aprender, vamos utilizar. Nunca é tarde para a gente aprender, né? A gente sabe que o nosso cérebro, ele vai se beneficiando dessas novas tecnologias. Por quê? Porque são coisas novas, são sinapses diferentes que o nosso cérebro tem que fazer, ou seja, são circuitos neuronais novos que o nosso cérebro tem que explorar para que a gente possa utilizar essas novas ferramentas. E nesse sentido de ampliar, né, essa produção de sinapses, de ampliar esses circuitos neuronais, nós vamos também mantendo o nosso cérebro ativo, mantendo o nosso cérebro funcionando. Isso é um estímulo para o nosso cérebro, né, para o processamento cerebral. Então, assim, a gente tem que ver isso pelo lado bom, né? Então, o que eu posso fazer? Todo esse processo que eu uso com as novas tecnologias, que eu tenho que descobrir novas formas de utilizar, novas ferramentas, ele estimula o processamento cerebral, tá? E aí, é lógico, a gente vai utilizando o cérebro de uma maneira mais efetiva, o cérebro vai se adaptando, então novos circuitos cerebrais vão sendo formados, e quando eu recebo essa informação, seja por meio visual, por meio auditivo, né, ou seja, por meio de qualquer sentido, né, qualquer um dos sentidos que a gente absorver essa informação, ela vai imediatamente para o nosso cérebro, e o nosso cérebro faz esse processamento, né? Então, por isso que é importante a gente manter esse cérebro ativo. Ele tem que estar sempre, né, com estímulos diferentes. E o uso da tecnologia é um estímulo excelente para a gente manter o nosso cérebro ativo, tá? Nós vivemos aí alguns dilemas, né, educacionais aí do século XXI. E eu posso dizer para vocês que o educador, ele tem que se posicionar, né, diante das 4 linhas lá que a gente tem, dos pilares da educação, para a gente poder realmente fazer um bom uso das tecnologias. E aí a gente tem, né, a questão dos 4 pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então, primeiro, aprender a conhecer. Nós não precisamos ter medo das novas tecnologias, elas são nossas aliadas. O que a gente tem que ter é vontade de conhecer, né? Então, aprender a aprender. Eu não sei como utiliza, então deixa eu aprender como é que vai, como que utiliza, né? Vou buscar curso, vou buscar alguém que já sabe, que domina, e vou tentar entender e me adequar dentro desse contexto. Então, aprender a aprender é essencial. Se eu estiver fechada, se eu estiver bloqueada, se o meu cérebro estiver bloqueado para o aprendizado, eu não vou conseguir fazer um bom uso dessas tecnologias. Então, eu tenho que estar aberta, né, ao novo. Eu sei que o processo de mudança muitas vezes gera insegurança, né? Muitas vezes, assim, na maioria das vezes o processo de mudança gera insegurança, mas a mudança é essencial, né? A gente tem que sair da nossa zona de conforto. E nesse sentido, aprender a aprender é isso, sair da zona de conforto e buscar novos conhecimentos, tá? Aprender a fazer, né, que são as habilidades. Então, quando a gente fala do aprender a aprender, ele está mais ligado à questão do conhecimento, dentro das competências, quando a gente imagina as competências. Já o aprender a fazer, dentro das competências, ele está mais ligado à habilidade. Então, eu não tenho habilidade para utilizar essas novas ferramentas, o computador mesmo, já para mim é difícil. O que eu vou fazer? Aprender a fazer. Né? E a questão da habilidade é assim, quanto mais eu faço, mais eu vou ficando melhor naquilo que eu faço. Então, utilize, né? Aprenda a utilizar.
aprender a conviver, né? Que é essencial. E dentro das competências ele está aí na atitude, né? Por que aprender a conviver? Porque os alunos, eles chegam na sala de aula com uma bagagem muito grande, eles sabem mexer em tudo, né? Os alunos já nascem sabendo utilizar ali, praticamente o mouse e o computador, então eles já chegam na sala de aula sabendo muita coisa. E a gente tem que saber conviver com isso, né? Uma vez uma professora me disse que ela tinha medo de determinado aluno, porque o aluno sabia tudo, o aluno era muito inteligente, o aluno sabia tudo, e ela se sentia impotente diante do aluno, né? Então, assim, aprender a conviver com essas diferenças. Não tem problema o aluno saber usar melhor as tecnologias do que o educador, né? O que vai contar é essa convivência saudável que vocês vão ter. E isso serve até de estímulo para o educador também se desenvolver, né? Então, aprender a conviver com todas essas questões. Se a gente fosse abrir um pouco mais esse leque do aprender a conviver, a gente tem muita coisa que a gente tem que aprender a conviver na vida. Mas nesse contexto que nós estamos falando das tecnologias educacionais, né, aprenda a conviver com os alunos, porque eles sabem muitas informações, mas prestem atenção, eles podem trazer muitas informações, mas quem vai transformar, ajudar esses alunos a transformar essas informações em conhecimento é o professor, né? Então, não adianta o aluno ter um monte de informação que ele colheu na internet. Se ele não conseguir construir esse conhecimento, né, construir o conhecimento com essas informações, de nada vai adiantar essas informações. E quem é a peça fundamental para auxiliar nesse processo de construção do conhecimento? É você, educador. Então, assim, o seu papel, ele não diminui em nada diante do uso das tecnologias. E é isso que é importante a gente entender, né? Sem o educador, o aluno continua sem construir conhecimento, tá? E por último, aprender a ser, né? Que também é relacionado aí nas competências, ele está relacionado com a questão da atitude. Aprender a ser é o quê? Aprender a ser esse novo educador da era digital, um educador que consegue, né, se conectar aí às tecnologias e se conectar aos seus alunos de uma forma efetiva, tá? E aí, como se trata de atitude, a gente precisa que você queira ser, né? Não adianta só falar, aprenda a ser, né? Então, queira ser. Se você quiser ser esse educador diferenciado, com certeza você vai conseguir, né? A gente percebe muitas mudanças aí no perfil do educador, né? O educador, ele deve, né, sim, ter todo o conhecimento técnico acerca da sua área de atuação, isso é essencial e sempre vai ser, né? Que são saberes didáticos, pedagógicos, próprio da atividade docente, né? Além, é claro, da expertise, né? Ele precisa ter essa expertise das tecnologias educacionais. Então, ele vai aliar esses conhecimentos que ele tem da área de atuação dele, né? Ou seja, um professor de educação infantil, um professor da área de matemática, de ciências, de português, ele precisa desse conhecimento didático-pedagógico da área dele e precisa também da expertise, né? Com as tecnologias educacionais, o domínio da informática, para que ele possa transformar todos esses conhecimentos num processo de aprendizagem, né? Um processo de ensino e aprendizagem, tá? Então é uma junção, não dá para dizer que o educador ele tem que dominar só a área de conhecimento e nem que ele tem que dominar só a área de tecnologias educacionais. As duas são complementares, é isso que a gente precisa ter essa visão, né? Elas se complementam e essa complementação é que vai fazer toda a diferença, tá? Né? Nós não podemos conceber aí novos processos de aprendizagem, que novos processos de aprendizagem fiquem resumidos a atividades mecanicistas, né? Como lá no século XIX, como a gente disse. Então, assim, essa questão de ficar só atividades mecanicistas e cognitivas, ela precisa ser adequada para essa nova realidade. A gente precisa de novas técnicas, novos métodos para que a gente possa trabalhar isso de maneira mais atrativa para o aluno, para que ele não seja só aquela plateia, como nós dissemos aqui no começo da nossa conversa, que ele não seja só aquela plateia, mas que ele seja um sujeito ativo, protagonista da sua história, né? Que ele construa a sua história. Então, para isso, a gente precisa, sim, se adequar aí a essas novas metodologias e tecnologias, né? O educador, ele passa a ser, não como antigamente, o detentor do conhecimento, mas ele é o facilitador, ele vai provocar, ele vai instigar o aluno para que o aluno faça a construção desse conhecimento, né? Outro papel importante também do educador é de gestor, ele vai gerenciar esse processo de construção do conhecimento junto com o aluno, tá? Então, ele não passa a ser mais, né, digamos assim, o detentor do conhecimento. Ele vai promover aí a construção do conhecimento.
Algumas mudanças aí, né, a gente pode até dizer que o educador, ele é o arquiteto do conhecimento, ou seja, ele vai projetar os processos de aprendizagem, né, ele vai definir esses processos de aprendizagem que vão ser importantes aí para criar situações em que os alunos consigam aí desenvolver e produzir o saber. Né? O professor, ele assume uma postura, digamos assim, de sujeito pesquisador, né? Então, por quê? Porque ele vai estar preocupado com a constante atualização. É isso que trouxe vocês aqui na quarta semana pedagógica, eu tenho certeza. Vocês, todos que estão aqui, estão buscando atualização, né? E essa atualização constante é necessária. Lembra que eu falei da velocidade das mudanças, né? Elas mudam assim, as coisas se tornam obsoletas com uma velocidade muito grande. Então, a gente precisa sim estar buscando, né, essas novas atualizações. Não dá para a gente continuar ano após ano aplicando o mesmo planejamento educacional, né, as mesmas atividades. Por quê? O nosso público muda, o nosso aluno muda, o mundo muda e a gente precisa sim incorporar esses projetos de mudança. Tá? O novo, digamos assim, né, o novo perfil do educador, ele reconhece que ele precisa de uma parceria aí com os alunos, né? Esse processo de interlocução, de produção de conhecimento por meio de uma dialogicidade, né? O diálogo é importante, a construção. Não é o professor mandar e o aluno obedecer, mas é um diálogo que faça sentido para esse nosso aluno. Então, como vocês podem perceber, muda muito o papel do educador, né? Assim como mudou o papel do aluno, muda também o papel do educador, tá? E aí a gente sabe que nesse sentido, por exemplo, agora que vocês estão aí assistindo a essa aula, né? Vocês têm aí aproximadamente 86 bilhões de neurônios aí, e que esses 86 bilhões de neurônios aí estão formando mais ou menos nesse momento aí uns 110 trilhões de sinapses. Ou seja, né, como que isso é possível, Simone? Então, assim, vocês têm muitos neurônios e conforme eu vou falando com vocês, vou conversando coisas que vocês vão tendo que assimilar isso, o seu cérebro ele vai se organizando no sentido de formar novas sinapses, né? E é isso que acontece com o seu aluno quando ele está ou em sala de aula ou na tela ali com você interagindo, né? Nesse momento que nós estamos vivendo muito essa questão da aula virtual, eles estão ali formando essa sinapse. Então, olha como é importante, o nosso cérebro está funcionando aí ativamente, tá? Então, nesse sentido, ficam algumas dicas que podem ajudar nesse processo aí. Seriam ativar todos os sentidos, tá? E muito importante, ative todos os sentidos do seu aluno. A visão, a audição, o toque, a sinestesia, o olfato, o que você puder ativar de sentidos no processo educacional vai facilitar que isso fique na sua memória e que vá, né, para a memória de longo prazo e depois ele se cristalize na memória, tornando-se realmente conhecimento adquirido, tá? Outra dica, né? Inserir a afetividade no processo de aprendizagem. Gente, ninguém aprende sob estresse, ninguém aprende quando está triste. A situação de estresse, ela libera, né, muito cortisol no nosso cérebro e esse cortisol impede a aprendizagem. Então, procure ser afetivo, né? Ser carinhoso, isso tudo vai mexer com a sensibilidade do seu aluno, vai mexer com a afetividade e facilita o processo de aprendizagem, facilita muito, tá? Quando o aluno está liberando os hormônios do bem, né, que a gente chama que são ali ocitocina, serotonina, noradrenalina, dopamina, enfim, é quando ele está liberando esses hormônios do bem, ele está aberto aos processos de aprendizagem, as sinapses ocorrem com muito mais facilidade e essa aprendizagem fica muito mais significativa, tá? Outra questão, né? Conectar cérebro e emoção. Então, coloque emoção no processo. Vou fazer uma atividade com um aluno, vou despertar antes o interesse, né? Vou deixar eles curiosos, vou despertar aquela ansiedade boa para que ele fique pensando, nossa, o que vem agora? Então, conecte aí o cérebro e a emoção, tá? Liberte-se das crenças limitantes, aquelas que dizem para você assim, eu não consigo fazer isso, eu não sou da era digital, eu sou ainda um educador analógico, eu não consigo utilizar novas ferramentas. Isso é uma crença limitante. Liberte-se delas. Pense que todo mundo pode e deve aprender coisas novas, né? Então, isso só está te impedindo de evoluir. Tire essas crenças limitantes. Outra questão, as novas tecnologias aumentam o processo cerebral, né? Por quê? Porque, como eu falei para vocês, ela vai promover novas sinapses. Então, assim,
Saiba que se você está fazendo aí um processo de aprendizagem, né, você está aumentando essa questão aí do processamento cerebral. Isso é muito benéfico para a sua saúde, não só para a saúde mental, mas para a saúde física também, tá? E por último, gente, transforme a cultura da escola, né? Então, assim, se a sua escola não tem uma cultura digital, é hora de você começar a promover algumas ações para fazer a transformação dessa cultura. Uma transformação cultural, gente, nem sempre ela acontece rápida, ela é lenta. Mudar a cultura não é um processo rápido, mas se você não começar, se você não der o primeiro passo, isso nunca vai ocorrer, né? Então, assim, toma as rédeas da sua vida, né? Vamos mudar isso, vamos fazer uma transformação cultural dentro da sua escola, vamos inserir aí a tecnologia no contexto educacional. Certo? E por último, eu quero dizer para vocês o seguinte, né, que o importante não é o instrumento tecnológico que você vai usar, tá? Mas sim, como você vai utilizá-lo, né? Lembra que eu falei daquele memezinho, daquela charge da professora mostrando lá a tabuada, né? Então, assim, não é importante, não adianta você usar o computador, mas não fizer um bom uso dele, né? Então, não é um instrumento, mas sim como você vai utilizar. Né? Pois o que você faz com a tecnologia é que faz toda a diferença.